E aí, galera, vamos dar início a nossa aula. Estava morrendo de saudade. Hoje nós teremos à frente Física 1, tema calorimetria para o terceiro ano do ensino médio. Valeu? Bom, obviamente que nesse momento nós temos que saudar a todos e lembrar. Estava com saudade, já estaremos fisicamente, presencialmente em contato. Mas enquanto isso, vamos acompanhar nossas aulas. Tema calorimetria é aula 7, livro 2 de Física 1. Então vamos para aqui para a nossa tecnologia, iniciar nossa aula partindo do tema calor. Calorimetria todo mundo sabe. Formação calor, termocalorimetria, metria, medida do calor. E essa medida começa partindo do ponto da definição de termos usados no cotidiano, que são, de certa forma, errôneo para a ciência. Então, quando eu uso o termo calor, no sentido em estou com calor, como sendo um estado físico da matéria, isso está errado fisicamente, porque calor é a energia térmica em trânsito, que se desloca de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Nunca o contrário. A para B. A maior temperatura, B menor temperatura. Essa troca de calor ocorre onde A perde calor, B ganha calor até que eles atinjam o equilíbrio térmico. É o ápice da nossa aula de hoje. Então nós teremos calor, os estudos do que o calor provoca nos corpos, que tipos de calores nós temos, até a troca de calor com o equilíbrio térmico. Então vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula, vendo os dois temas da aula de hoje, calor sensível e calor latente. Tema que vocês já dominam. Calor sensível é aquele calor que, quando transmitido ou cedido pelo corpo, ele provoca apenas a mudança de temperatura sem a mudança de fase física. Se ele é sólido, permanece sólido, se é líquido, permanece líquido, se é vapor, permanece vapor. Tá? Então provoca apenas a variação de temperatura. Já o calor latente não. Calor latente é aquele calor igual ao calor sensível. Calor é energia, mas o latente recebe essa denominação quando ele provoca no corpo apenas a mudança de fase física, sem variar a temperatura. Sensível, varia a temperatura sem mudar a fase. Latente, varia a fase e enquanto está mudando a fase física, não varia a sua temperatura. Aplicaremos os cálculos de quantidades de calor, mas a seguir. Vamos para a nossa revisão rápida, para chegarmos nas questões. Aqui temos a equação fundamental da calorimetria. Tá? Que macete? Pela dica, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Detalhe, essa fórmula é oriunda da fórmula da capacidade térmica e a fórmula da capacidade térmica aqui modificada, que é o calor específico. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação da temperatura que o corpo sofre. Já entraremos em detalhes. Calor específico é a capacidade térmica dividida pela massa. Tá? Capacidade térmica e calor específico, muito cobrado no Enem. Temos que nos atentar para quando é que eu reconheço a definição de capacidade térmica no cotidiano e quando é que eu reconheço a definição de calor específico no cotidiano. Já trataremos desse fato. Em relação à fórmula da quantidade de calor sensível, observe que ela possui ΔT. Deixa eu apontar aqui para ficar melhor visível. Observe aqui, ó. Esse ΔT é a variação de temperatura. Só quem possui variação de temperatura é a quantidade de calor sensível. Então, quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Lembrando, quando o corpo ele aumenta a temperatura final é maior que a inicial, a variação é positiva, ele recebeu calor. Quando a temperatura final é menor do que a inicial, a variação é negativa, ele cedeu calor. Então, o corpo ele pode receber calor, ao receber, sua temperatura aumenta. Ou ele pode ceder calor, ao ceder, sua temperatura diminui. Isso no tocante do calor sensível. Verificando agora a questão da capacidade térmica, e aí vamos
as duas fórmulas que anteriormente foram faladas, mas teve uma pequena modificação. Duas equações da capacidade térmica. A capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Capacidade térmica, massa vezes calor específico. A dica é: comi muita coxinha, estou empanzinado. Comi muita coxinha, comi muita coxinha. Ou a capacidade térmica de forma mais tradicional, capacidade térmica é a quantidade de calor pela temperatura, a variação de temperatura, tá? Comi quibe à toa. Essas duas fórmulas usualmente trabalhadas, lembra da dica? Fórmula, post-it, parede, ambiente que você sempre circula. Aquilo ficará na tua mente na hora que você fechar os olhos, em qualquer momento você vai lembrar. Essa é a dica. Capacidade térmica na prática, o que viria a ser? Quando eu digo assim, determinado objeto tem uma capacidade térmica maior que outro objeto. Isso já mostra que a capacidade térmica está relacionada ao corpo e não à substância que o corpo é formada. Então, eu posso ter duas xícaras de cristal, vidro. Eu até digo assim, uma Duralex, outra Feiralex. Qual é a comparação? A Duralex dura mais, é mais resistente às variações de calor que ela sofre, que ela recebe e que ela cede. A Feiralex não, aquela que você compra na feira, geralmente tem uma capacidade térmica menor, ela quebra mais facilmente. E onde está a explicação? Quem tem maior capacidade térmica, significa dizer que ao receber calor, provoca a variação de temperatura. Então, capacidade térmica por definição é quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura do corpo. E quando é que ela tem uma capacidade térmica alta? Imagine a xícara Duralex. Eu forneço muito calor para ela e ela varia muito pouco a temperatura, então ela tem uma grande capacidade térmica. Q alto, ΔT baixo, resultado alto, capacidade térmica alta. Então, se ela tem uma alta capacidade térmica, recebe muito calor e varia pouco sua temperatura. O que é que eu sei quando o corpo recebe temperatura? Ele varia, assim, a sua estrutura. Então, dilata e contrai. Se um corpo varia pouco sua temperatura, dilata pouco. Se baixa pouco sua temperatura, contrai pouco. Então, sólidos, quando dilatam muito e contraem muito, se quebram. É o que acontece com a xícara Feiralex. Essa xícara, ao receber a mesma quantidade de calor que a Duralex, como ela tem uma capacidade térmica baixa, pouco calor que ela recebe varia alto sua temperatura. Então, ela esquenta muito e esfria muito. Esquenta muito, dilata muito, esfria muito, contrai muito, acaba se quebrando. Então, aprendam. Capacidade térmica é a capacidade que o corpo tem de, ao receber calor, variar sua temperatura. Se ele tem uma capacidade térmica alta, varia pouco a temperatura. Por que varia pouco? Está no denominador. Então, capacidade térmica alta, o denominador tem que ser pequeno. Se ele tem uma capacidade térmica pequena, é porque o denominador, para dar um resultado pequeno, tem que ser grande. Dividir Q por ΔT, o ΔT tem que ser grande para que o resultado seja pequeno. Aí ele tem uma capacidade térmica pequena, varia muito sua temperatura, acaba quebrando. Então, capacidade térmica recebe calor e varia a temperatura. Variou muito, capacidade térmica pequena. Variou pouco, capacidade térmica alta, mais resistente. Em relação à quantidade de calor latente, já vimos anteriormente, já estamos chegando perto da nossa revisão. Quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Que macete? Varia apenas a temperatura sem mudar a fase física. No calor latente, aí nós temos o contrário. Ele varia apenas a fase física e não varia a temperatura. Observe sua equação. Não tem temperatura na equação. A fórmula é apenas quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente que é inerente de cada substância, de cada corpo. E o macete é que moleza. Que moleza é muito fácil. Então, esse é o calor latente. Já vimos a fórmula da capacidade térmica e a definição da capacidade térmica e o calor sensível. A relação entre capacidade térmica e calor sensível, calor específico. Capacidade térmica, já vimos que é uma característica do corpo e não da substância. Calor específico é uma característica da substância e não do corpo. Vamos compará-las. Já mostrei a capacidade térmica. Xícara, ambas de vidro com capacidades térmicas diferentes. Quem tem maior capacidade térmica resiste mais, quebra menos. Tá? Então eu posso ter dois corpos de mesma substância com capacidades térmicas diferentes e posso ter dois corpos
de substâncias diferentes com a mesma capacidade térmica. Essa é a capacidade térmica. Determina se ela é mais resistente ou menos resistente. Já o calor específico, não. O calor específico determina a velocidade com que o corpo aquece e resfria. Exemplo básico: praia, areia, mar. Sol a pino, meio-dia em ponto. Tu pisa na areia quente, escaldante, queima os pés. Se tu armar uma sombrinha instantaneamente, formou uma sombra, ela esfria rapidamente. Você vai conseguir pisar tranquilamente. Porém, a areia está muito quente. Tu pisa na água que está sendo aquecida pelo mesmo sol, a água está fria. Resumindo, a água demora a aquecer, a areia aquece rápido. Se eu ponho uma sombrinha, a areia esfria rápido. A água, se eu ponho uma sombrinha, ela demora a esfriar. Então, o calor específico da água e da areia são diferentes. A água vale 1, é a maior, e a areia é a menor, 0,2 aproximadamente. Logo, quanto menor for o calor específico, mais rápido ela aquece, mais rápido ela esfria. Quanto maior for o calor específico, mais demorado é o aquecimento, mais rápido é o aquecimento. Esse é o detalhe que é cobrado no Enem. Se liga aí, galera. Vamos passar adiante, então. Aqui na tecnologia, passando adiante, as unidades de medidas, todos dominam. Quantidade de calor, usual é cal, SI joule. Massa, usual grama, SI quilograma. A temperatura usual, Celsius, SI Kelvin. Calor específico, cal por grama grau Celsius, usual, SI joule, quilograma Kelvin. Lembrando que a questão dá a dica se você vai usar que unidade, ok? Assim, nas mudanças de fase, que quando estamos trabalhando com questões de calorimetria, em alguns momentos temos que fazer com que um corpo sólido aqueça até chegar no ponto de fusão, ainda sólido, aí é calor sensível. Ele sólido começa a derreter até se transformar em água na mesma temperatura de 0 grau, aí é calor latente. Depois a água a 0 grau começa a aquecer até 100 graus, aí é calor sensível. E a água a 100 graus começa a vaporizar, aí é calor latente. Depois o vapor começa a aquecer, é calor sensível. Então eu tenho que entender toda essa escala de calor que é fornecido ao corpo para ele aquecer, derreter, aquecer, vaporizar e assim sucessivamente. E aqui temos as passagens: sólido se transformando em líquido, fusão, líquido se transformando em gasoso, vaporização. O inverso, gasoso para líquido, nós temos liquefação ou condensação. De líquido para sólido, solidificação. E a passagem direta de um para o outro ou do outro para um, tanto sólido para gasoso como gasoso para sólido, chamamos de sublimação, ok? Assim ficou rapidamente resumido o capítulo. Vamos verificar agora as questões da aula 7, livro 2, Física 1. Você vai encontrar no teu livro, pega lá e acompanha comigo. Aqui temos: a depilação a laser é um processo de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria da beleza e no mundo dos esportes. Eu, particularmente, ainda não me depilo, quem sabe um dia. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área. Na depilação a laser, age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa igual. Percebam que do início até esse ponto que ele nos passa o valor da massa, foi apenas fundamentação teórica. Não será necessário diretamente na questão. Agora começa. Ele me fornece a massa é de 2,0 vezes 10 a menos 10 quilogramas. Inicialmente é uma temperatura inicial de 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final de 46 graus Celsius. Ele já me forneceu a massa em quilogramas, me forneceu a variação de temperatura de 36 para 46, percebemos aí que é uma variação de 10 graus Celsius, e o calor específico da raiz do cabelo, que é C igual a 3.000 joule por quilograma grau Celsius. Perceba que aqui, na unidade, aqui ó, ele me dá a dica de quem eu devo deixar e qual unidade eu devo deixar.
Aqui, energia vai ter que vir em joule, a massa em quilograma e a temperatura em graus Celsius. Já está em quilograma, já está em graus Celsius. Quando eu calcular e achar a quantidade de calor, será em joules. Aí ele pergunta, o calor absorvido pela raiz da pele dourada durante o aquecimento é igual a quanto? Todas em joules. Então não tem o que a gente pensar. A resolução dessa questão é direta e simples. Eu tenho a massa, eu tenho a variação de temperatura e tenho o calor específico. Que macete é esse? Aquele lá, ó. Que macete? Foi mal. Que macete? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Então nós temos a fórmula, aplicação direta, muita enchimento de linguiça e o que interessa foi apenas os dados que estão aqui abaixo. Substituindo, a massa fica massa 2 vezes 10 a menos 10 vezes calor específico 3.000 vezes a variação de temperatura 46 menos 36, todo mundo sabe que é 10. Tá? Próximo passo, 2 vezes 10 a menos 6, subtraído aqui deu 10, estão acompanhando, multiplicando a potência, transformando em potência de 10, aqui 3 zeros com mais um zero, 4 zeros, então 3 vezes 10 a quarta, multiplicando nós temos o resultado final, 6 vezes 10 a menos 6 joules. Questão simples, fácil, porém possível de Enem. Lembrem-se do TRI, tá? Questão que não pode ser errada, perdida de forma alguma. As fáceis têm que ser detonadas, detonem. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2, ainda do livro aula 7. Um recipiente contendo 1 litro de água a 20 graus Celsius é colocado no interior de um forno de micro-ondas. Então, observe que eu tenho a massa de 1 litro. Lembrando, água pura, o quilo corresponde a 1 litro, por conta da densidade. Então, aqui utilizaremos litro, que não tem problema, tá? 1 litro de água a 20 graus Celsius é colocado no interior de um forno de micro-ondas. O aparelho é ligado a uma tensão de 110 volts e percorrida por uma corrente elétrica de 10 amperes. Após 40 minutos, verifica-se que ainda resta 1/4 de litro de água líquida no recipiente. Entendam, essa questão ela é multi-assuntos. Ele flutua entre a calorimetria e vai até a parte de eletricidade. Então nós temos que ter a habilidade de utilizar as fórmulas nos momentos certos, identificando tudo que eu tenho. Eu tenho aqui temperatura, eu tenho massa, eu tenho DDP, que é o U, aí eu já lembro daquelas formulazinhas clássicas, quem vê, ri, a potência que vir. Então, já vi que tem potência igual a U vezes I. E aqui eu tenho U e tenho a corrente I. E tenho tempo, minutos. Isso me remete à fórmula da potência, porque potência é energia pelo tempo. Estou lembrando de várias fórmulas, vem pipocando as fórmulas. Isso acontece também, tem que acontecer com vocês. Por isso que eu falo, post-it, fórmulas na parede. Encham a parede de vocês, deixem reclamarem. Façam na parede de vocês aquilo que seja fonte de estudo. Olhou, ouviu, não precisa estar estudando. Vamos lá. Determine o rendimento percentual aproximado desse aparelho. Aí ele pede no final o rendimento. O que é rendimento? Rendimento, tudo que você calcular na física, do 1º ao 3º ano, na vida, render é o que o computador mostrou que ele podia dar e o que realmente ele dá. Eu produzo um carro, aquele carro foi projetado para chegar de 0 a 100 em tantos segundos. Aquilo o computador me mostra. Está tudo muito bem descrito por conta da tecnologia que foi aplicada nele. Quando eu coloco na prova, coloco na pista de teste, ele não rende tudo que foi mostrado no computador. Eu divido o útil, é o que ele rendeu realmente, pelo total, daí eu acho o rendimento. Então já sei que rendimento é energia útil pela energia total. Pronto, já visualizei toda a questão. Isso tem que acontecer com você. Você tem que ler a questão, você tem que começar a verificar na questão os dados oferecidos e já começar a pipocar na tua mente fórmulas e técnicas de resolução. Isso é o que tem que acontecer com você e sempre queira ser um aluno nota 10. Vamos lá. Dados. Ele me dá aqui a pressão, me dá aqui a densidade, 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilograma por litro. Calor latente de vaporização da água, 540 cal por grama. Calor específico, 1 cal por grama grau Celsius. Nas unidades
das constantes, ele já me diz como eu devo trabalhar. Caloria, grama, grau Celsius, caloria, grama e assim sucessivamente. E diz que uma caloria corresponde a 4,2 joules. Vamos nós. A questão quer o rendimento. Então ele quer saber a energia útil pela total. Essa questão é a mais longa de todas. Se liga aí para não perder o enredo. Primeiro passo. Eu tenho 1 litro de água que vai ser aquecido e 20%, um quarto dele ficará no recipiente. Então, se fica um quarto, o que é que acontece? Olha aqui o desenho. Aqui nós temos 1 litro de água a 20 graus. Essa água a 20 graus deve aquecer ainda a água até 100 graus. Essa água a 100 graus começa a mudar de fase, começa a eliminar, olha aqui, ó, isso aqui é vapor. Então, se fica um quarto de litro, pega 1000 ml, divide por 4, dá 250. Então, fica 250 ml no recipiente, 750 vaporizou. O esquema é esse. Eu tinha 1 litro, aqueci 100 graus, ainda 1 litro, e comecei a vaporizar. E sobrou 250 ml a 100 graus. O que é que eu tenho? Tenho que montar agora a minha resolução. Qual foi a quantidade de calor total que esse corpo recebeu até sobrar 250 ml? A quantidade de calor total é igual ao calor sensível, que é o primeiro estágio, aquecimento. Volta aqui um pouquinho. Aqui eu tenho aquecimento. Ele aqueceu até 100 graus. É calor sensível. Mas o que vaporizou aqui, ó, é calor latente. E todo mundo sabe, calor sensível, que macete. Calor latente, que moleza. Então tá aqui o que macete e tá aqui o que moleza. É só substituir. Lembrando que 1 litro tem 1000 ml ou 1000 gramas. Daí, substituindo, fica 1000, que é a massa, 1, que é o calor específico, 80, que é a variação de temperatura. Por que 80? Porque 100 menos 20. Muito bem. Aqui, ó, o aluno aqui falou no ponto aqui, ó, 100 menos 20. Então, houve uma variação de 80 graus Celsius. Os 750, que é o que vaporizou, essa quantidade de calor latente foi para vaporizar a água e não para o que sobrou. Então, o que foi que vaporizou? 750 ml, vem para cá, massa 750 e o calor latente está aqui nos dados, 540. Multiplicando e somando, chegamos a um total de 80.000 mais 405.000, total geral 485.000 calorias, que multiplicado por 4,2, segundo aprendi com Clebson, dá 2.037.000 joules. Aí vamos lá. Professor, terminou a questão? Não, porque o que ele quer é o rendimento, N. Nós encontramos a quantidade de calor necessária para levá-lo até aquele estágio de sobrar 250 ml. Então agora vamos partir para o ponto que calcula esse rendimento. Vira a página que não dá mais ali. Então vem para cá. Energia, sabemos que é potência vezes o tempo, porque ela é transformada, deixa eu apontar aqui. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Aqui, beleza, muito bem. Nós sabemos que potência é igual a energia pelo tempo gasto. Então, energia pelo tempo. Como aqui a fórmula que eu preciso da energia, porque eu já tive a energia calculada que eu gastei para aquecer de 20 graus até ficar somente 250 ml, o E eu já conheço. Então, eu preciso calcular a potência. Aqui eu tenho U e tenho I. A questão me deu U e me deu I. Olha aí de onde vem os dados onde eu vou usar. E aqui o tempo, 40 minutos. Eu tenho tudo. Daí vamos substituir. A energia total fornecida não foi totalmente usada. Assim sendo, fazendo aqui meio pelos extremos, E é igual a P vezes ΔT. Agora vamos voltar ao nosso contexto da aula. Dando seguimento, ficamos juntando a energia é potência vezes o tempo. E potência é o I. Lembram? Nós temos
Potência, lembrando da fórmula da eletricidade, quem vê, ri. U igual a RI. A potência que vir, P igual a UI. P igual a UI. Pegando o I, colocando no lugar de potência, eu chego a uma nova fórmula. Energia é UI vezes ΔT, substituindo os valores que nós temos, 110 e 10 amperes. 40 minutos, lembrando que tem que ser o tempo em segundos, multiplica por 60, transforma em segundos. Essa multiplicação é básica, dá 2.640.000. Aqui ficou faltando um zero, mas tem um zero aqui, tá? Olha o pontinho, tem 3 zeros. Então isso aqui é em joules. Como ele pede o rendimento, e aí eu fecho. Eu calculei a energia que sensível mais latente gerou para que ele vaporizar 750 ml. Está lá o cálculo. Agora aqui eu calculei a energia total que ele poderia fornecer pela minha DDP, pela minha amperagem e pelo tempo. Tá? Aqui é a total. E o que é o rendimento? Energia útil por energia total. Então é só dividir ambos os valores. 2.037 por 2.640, lembrando que tem 3 zeros ali, mas como vão ser cortados, não importa. Dá 0,77, logo um rendimento de 77%. Uma questão um pouco mais longa, um pouco fora do tradicional, talvez no TRI entre como questão difícil, porém que vai te dar uma qualidade diferenciada. Utilize como fonte de consulta e estudo, tá? Revise à vontade. Vamos para a próxima questão e chegando próximo do final da nossa aula de hoje. Terceira questão, questão do Enem, questão que vocês com certeza devem ter vivenciado recentemente. Em um dia que a temperatura ambiente é de 37 graus, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra e água fresca. Para regular a sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor por meio da evaporação do suor. Eu não. Considere que a potência necessária para manter seu metabolismo é 120 watts de potência. E que nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor. O que me interessa aqui é o suor, então eu vou calcular a potência dissipada, que é 20% dessa. Já se liga nesse detalhe. Cujo calor de vaporização é igual ao da água, é de 540, que é o L, 540 cal por grama. Dados, 1 cal aqui ele considerou como sendo 4 joules, facilita nossa vida, um valor arredondado. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Então, ó, se é a perda pela transpiração, significa dizer que eu só vou usar o que transpirou, os 20% daquela potência. Observa ali, ó, potência dissipada, tá lá, é igual a potência vezes 20%. 20 dividido por 100, todo mundo sabe que é 0,2, então fica 120 vezes 0,2, que dá um total de 24 watts. Então qual foi a potência utilizada para vaporizar o suor? 24 watts. Como eu tenho o tempo, que são 2 horas, e ele me pede a massa, é só substituir na fórmula da potência. Potência, aqui ó, potência é energia pelo tempo, fazendo o meio pelos extremos, Q igual a P vezes ΔT. Substitua. Potência 24, o tempo 2 horas. Lembrem-se, tem que ser em segundos. O que significa 2 horas multiplicado por 3.600? É transformação de horas direto para segundos. Multiplica por 3.600, dá segundos. Resultado final, 172.800 joules. Lembrem, potência watt gera resposta em joule. Como eu preciso da massa, para calcular a massa em gramas, tenho que ter a energia em calorias. Então, tenho 43.200 calorias. Não é a energia que eu quero a massa. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aquele valor da quantidade de energia, está ali, na fórmula do que moleza. Olha lá, ó, Q igual a ml. Q eu já tenho, substituo. M eu quero encontrar. E o meu calor latente, 540. Dividindo 43.200 por 540, nós temos 80 gramas. Então, mais uma questão onde nós verificamos que temos que usar 1, 2, 3 fórmulas distintas. Tá? Vamos para a última questão e fechar nossa aula de hoje. Essa daqui foi uma questão polêmica, rápida, fácil e eu não iria deixar nunca de discutir com vocês. Tá? Essa questão é do Enem recente agora, que aconteceu.
ela traz aqui dados informativos, só que eu vou direto ao ponto. Essa questão, ela pede que você, com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente. Então ele quer que divida a potência do chuveiro na condição morno pelo chuveiro na condição superquente. E aí eu vou pensar o seguinte, ele me deu a DDP, que é 220 volts, me deu a potência de 6.500 watts, e aqui é aquela chavezinha que regula morno, quente e superquente. E foi me dando vários dados. Mas como ele quer a divisão entre as potências e tem o gráfico, olha só como fica fácil a questão. Pega só o gráfico aqui. O que é que nós sabemos? Potência dividido pela potência. Fica potência de morno pela potência superquente. Fórmula da potência, quantidade de calor pelo tempo. Quantidade de calor pelo tempo, do morno e do superquente. O tempo que eles ficam ligados são iguais, então já vou eliminar tempo e tempo. Aí a fórmula fica apenas a quantidade de calor do morno pela quantidade de calor do superquente. Se eu substituo as fórmulas da quantidade de calor, fica mc ΔT. Massa, como a vazão é litros por minuto e eles têm que se corresponder nas linhas verticais, é a mesma de água, mesma massa de água. Calor específico da água é igual. O que é que acontece? Corta. Resumo da obra. Essa questão dependia apenas de você localizar um ponto na vertical que ele tinha a mesma vazão, pegar as temperaturas de morno e de superquente e dividir. Acharia assim a razão entre as potências. Onde é que eu consigo visualizar facilmente dois pontos do gráfico em amarelo, que é o morno, e do gráfico em rosa, que é o superquente, que se correspondem na vertical? Observe que este ponto 1 e este ponto 3, eles estão muito bem marcados, com a mesma vazão, 3 litros por minuto. Mesma quantidade de água e mesmo tempo. O que é que nos resta? Verificar qual é a temperatura à esquerda e qual é a temperatura à esquerda e dividir. Erro fatal. Aconteceu com muitos alunos no Enem. Que número estamos vendo aqui? 10 graus Celsius. Que número estamos vendo aqui? 30 graus Celsius. Agora, olha o detalhe. Se surpreenda. Esta marcação aqui não é 10, é 12. Sabe por quê? Conta comigo. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é de 2 em 2 graus. 0, 2 graus, 4 graus, 6 graus, 8 graus, 10 graus e 12 graus. Esse 10 foi colocado aqui a propósito. Quem não contou, dançou, Playboy. E olha lá em cima. Não é 30, contando dá 32. Assim, divida as temperaturas. 12 por 32, simplificando, fica 3/8. Temos uma alternativa que eu posso até voltar lá e mostrar a vocês. Aqui eu não trouxe as alternativas. Volta. E aí sim, 3/8, letra D, ok? Bom, essa questão ela ficou de forma bem didática para mostrar a vocês a observação dos gráficos, o cuidado do enunciado e simplifiquem ao máximo quanto puderem as fórmulas. Aquilo que puder simplificar, simplifique, deixe para substituir só o que for necessário, não perca tempo. Professor, sou eu. E se eu substituísse tudo? Iria dar no mesmo, ia perder tempo, ia colocar valores, ia multiplicar, ia simplificar, iria dar 3/8, certo? Fica aqui o meu desejo de que vocês estejam aproveitando bastante essas aulas, tá? Esse ano é um ano, apesar de toda a complicação que estamos vivendo, é um ano decisivo para cada um de vocês. Então, aproveitem, estudem, usem post-its à vontade e eu estou aqui ansioso, não vejo a hora de nós voltarmos a nos encontrar. Enquanto não nos encontrarmos fisicamente, iremos nos encontrar e continuar nos encontrando aqui de forma virtual. Valeu e até a próxima.